Olá e sejam bem-vindos. Para quem é novo por aqui, eu sou seu guia, uma voz das estrelas e um estudante dos padrões espirituais que nos conectam. Hoje, vamos nos concentrar em uma energia profunda e muitas vezes incompreendida, a de Gêmeos. A data é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, e as estrelas têm muito a nos dizer sobre conexão, consequências e a inteligência dos signos de ar. Existe uma crença comum, uma suposição generalizada, de que magoar um geminiano é fácil. As pessoas olham para a natureza brilhante, brincalhona e socialmente habilidosa de Gêmeos e concluem que são leves, desapegados, até superficiais. Observam um geminiano rir de um comentário ou participar de um debate espirituoso e presumem que ele não sente as coisas profundamente porque não demonstra sua dor da maneira como estamos acostumados a ver. Essa suposição, meus caros amigos, é o primeiro e mais crucial erro. Um geminiano não carece de profundidade. Em vez disso, esconde sua profunda profundidade por trás de um escudo de inteligência brilhante. Usa o riso como ferramenta para processar emoções difíceis. Envolve-se em conversas para analisar uma situação de todos os ângulos. Sua famosa curiosidade não é apenas um traço de personalidade. Muitas vezes é um mecanismo de proteção, uma maneira de explorar o mundo enquanto guarda cuidadosamente os recônditos mais vulneráveis do seu coração. Portanto, quando alguém consegue magoar um geminiano, o dano não explode dramaticamente na superfície para todos verem. Não, ele se instala. Ele se instala silenciosamente, lentamente e com uma precisão estratégica que poucos conseguem perceber no momento. Para entender o porquê disso, precisamos observar o regente de Gêmeos, Mercúrio. Mercúrio é o planeta da percepção, da linguagem, do pensamento e da consciência. É o mensageiro dos deuses. Portanto, quando você magoa um geminiano, não está apenas ferindo suas emoções passageiras. Você está perturbando sua própria percepção da realidade. Está introduzindo ruído em seu sistema de comunicação interna. E é aqui, meus amigos, que o karma começa a agir. Um geminiano não reage imediatamente à dor porque sua mente, regida por Mercúrio, precisa compreender antes de reagir. Eles não são impulsivos em seus momentos de sofrimento. São analíticos. Repassam palavras e conversas no teatro de sua mente. Reinterpretam momentos, analisando-os sob diferentes perspectivas. Testam suas memórias com sua intuição aguçada, buscando a verdade oculta nas entrelinhas. Eles se fazem perguntas silenciosas que ninguém mais ouve. Essa intenção foi deliberada. Fui muito indulgente, muito aberto. Há quanto tempo esse padrão de comportamento vem acontecendo sem que eu perceba completamente? Quem eu acreditava que essa pessoa fosse? E quem ela está realmente se revelando agora? Esse diálogo interno intenso e privado é o berço do karma para um geminiano. Porque um geminiano não perdoa cegamente. Pode perdoar uma vez, talvez até duas, mas está sempre observando, sempre aprendendo, mesmo no ato de perdoar. E quando essa observação cuidadosa se cristaliza em uma clareza inegável, uma porta dentro deles começa a se fechar. A maioria das pessoas nunca vê isso acontecer. Elas pensam que o geminiano está bem porque ele ainda está sorrindo. Pensam que sua piada ácida foi aceita porque o geminiano pode até ter rido junto. Elas confundem o silêncio subsequente do geminiano com paz. Mas o geminiano não está em paz. O geminiano está envolvido no cálculo mais importante de todos: determinar a verdade emocional da situação. E aqui está algo crucial que as pessoas compreendem profundamente mal. Um geminiano normalmente não busca punir as pessoas. Seu método é diferente, mais inteligente. Eles simplesmente se afastam de equações que não fazem mais sentido lógico ou emocional. Isso não é crueldade, é a aplicação de sua inteligência inata a assuntos do coração. Quando você magoa um geminiano, você essencialmente o força a enxergar você e a situação sem a ilusão de potencial ou esperança. E uma vez que um geminiano enxerga com clareza, ele não pode mais fingir. Ele não pode ignorar a verdade. Eles não desperdiçam energia em discussões acaloradas. Não ficam te perseguindo em busca de explicações que você provavelmente não conseguirá dar. Não exigem desculpas que soariam vazias. O processo é primeiro interno. Eles se desapegam dentro da própria mente e do coração. Esse desapego interno é sutil. Pode não ser anunciado com um grande gesto, mas é permanente. E o karma,
A lei universal de causa e efeito responde instantaneamente a essas mudanças internas. Por quê? Porque o karma não é desencadeado apenas por palavras ou ações externas. Ele é desencadeado pelo alinhamento. Assim que um geminiano realinha sua energia, seu foco e sua curiosidade, afastando-os de alguém que o magoou, o universo imediatamente começa a ajustar o equilíbrio. De repente, muitas vezes sem entender o porquê, a pessoa que causou a dor começa a se sentir inquieta. Sente um desconforto estranho que não consegue nomear. As coisas simplesmente parecem fora do lugar. Isso acontece porque a energia de Gêmeos não está mais presente para suavizar a realidade. Pense em Gêmeos como um tradutor, tanto emocional quanto mental. Nos relacionamentos, eles costumam amenizar mal-entendidos, explicar as intenções das outras pessoas e justificar comportamentos que outros considerariam inaceitáveis. Eles proporcionam uma camada de clareza intelectual e emocional. Quando essa energia de Gêmeos se retira, esse serviço de tradução cessa. A verdade crua e sem filtros entra em cena. E a verdade crua, meus amigos, é profundamente kármica. Outro erro perigoso é presumir que um geminiano simplesmente esquecerá a mágoa. Não esquecerá. Mas isso não se deve à amargura ou ao rancor no sentido emocional tradicional. Um geminiano se lembra de padrões, não apenas da ferida em si. Lembra-se da estrutura de como algo aconteceu. Lembra-se do momento preciso em que o respeito começou a desaparecer. Lembra-se da mudança exata que ocorreu em sua própria percepção. E quando um geminiano percebe que sua voz interior se calou perto de você, que sua curiosidade natural por você morreu, que a empolgação da conexão se transformou em monotonia, ele sabe. Sabe que algo sagrado foi violado. Essa constatação, por si só, cria um limite tão firme que até o karma o respeita. Um geminiano nem sempre bloqueia as pessoas imediatamente ou as apaga de sua existência da noite para o dia. Seu método é mais gradual. Simplesmente param de investir sua alma. E é a alma, seu espírito vibrante, curioso e envolvente, que tornava a conexão poderosa e viva em primeiro lugar. Sem esse investimento da alma, tudo começa a parecer vazio. Conversas que antes brilhavam se tornam superficiais e repetitivas. O humor parece forçado, como uma performance. A conexão parece atrasada, desincronizada, como se a comunicação fosse ruim. Isso não é por acaso. É o geminiano não carregando mais sozinho o peso emocional do relacionamento. O karma garante que esse novo desequilíbrio seja sentido por ambos. As pessoas costumam rotular Gêmeos como imprevisível. Isso é incorreto. Gêmeos é profundamente receptivo. Adapta-se à verdade à medida que a descobre. Portanto, quando você magoa um geminiano, está essencialmente lhe ensinando uma lição sobre o seu próprio caráter. E eles são os que aprendem mais rápido no zodíaco. Aprendem exatamente onde parar de se explicar, onde parar de dar chances, onde parar de esperar por mudanças. E o universo, através do karma, honra profundamente as lições aprendidas da maneira mais difícil, pois são essas lições que realmente nos moldam. Existe uma outra camada nisso que a maioria das pessoas nunca vê: a intuição poderosa e frequentemente negligenciada de Gêmeos. Geminianos percebem mudanças de energia muito antes que elas se tornem ações concretas. Notam a menor alteração no tom de voz, o significado em uma pausa, o subtexto entre as palavras. Assim, muitas vezes, quando alguém finalmente magoa um geminiano, ele já pressentia isso há muito tempo. Esse conhecimento prévio não diminui a dor, na verdade, a torna mais profunda. A traição dói mais intensamente quando simplesmente confirma o que a intuição já sussurrava. E uma vez que a intuição de um geminiano é confirmada, ele para de se questionar. Aprende a confiar completamente nesse sinal interno. Confia que ele lhe mostrará a saída. E onde há profunda confiança na própria verdade, o karma segue de perto. O silêncio de um geminiano após ser magoado não é sinal de fraqueza. É o som da perspicácia em ação. Eles param de compartilhar seus pensamentos íntimos. Param de ouvir suas opiniões. Param de abrir as portas internas de sua mente complexa. E a pessoa que os magoou muitas vezes não percebe que esse silêncio é a barreira final e intransponível. Uma vez estabelecida, não há volta. O karma não precisa que o geminiano busque justiça ou vingança. O universo cuida disso naturalmente.
Porque quando alguém perde o acesso à mente de um geminiano, perde uma perspectiva única e valiosa do mundo. Quando perde a presença do geminiano, perde uma fonte de impulso e energia. Quando perde a curiosidade do geminiano, a própria vida pode começar a parecer mais pesada, lenta e estagnada. Veja bem, Gêmeos traz movimento, mental, social e energético, aonde quer que vá. Traz consigo perguntas que abrem portas, possibilidades que inspiram e um espírito de expansão. Remova essa energia e a estagnação inevitavelmente se instala. Essa estagnação não é um castigo infligido por Gêmeos, é uma consequência kármica natural. E Gêmeos, tendo alcançado clareza, não se sente mais culpado por isso. A clareza tem o poder de dissolver a culpa ilusória. Em algum momento, Gêmeos chega a uma percepção libertadora. Eu não pedi demais. Eu simplesmente estava pedindo à pessoa errada. Esse pensamento é um momento de profunda libertação. A partir desse momento, o geminiano para de revisitar o passado com saudade. Ele não romantiza o que o magoou. Não busca um encerramento formal que talvez nunca chegue. Não reescreve memórias para torná-las mais palatáveis. Simplesmente aceita a realidade como ela é. E o karma acelera seu trabalho quando a aceitação genuína substitui o apego emocional. Essa é a verdadeira razão pela qual magoar um geminiano é tão perigoso. Não porque ele vá tentar te ferir em troca, mas porque, uma vez que ele se desapega lógica e emocionalmente, nada resta para te proteger da verdade nua e crua de suas próprias ações e suas consequências. O geminiano era seu amortecedor, e agora esse amortecedor se foi. Existe um momento muito específico, quase sagrado, em que um geminiano finalmente para de dar chances. Não acontece no calor de uma discussão. Não acontece imediatamente após uma traição. Nem mesmo quando a dor ainda está recente e intensa. Acontece mais tarde, em um momento de tranquilidade, quando o geminiano está sozinho. Ele revisita mentalmente toda a situação, mas desta vez, sem a emoção. É uma análise puramente intelectual. E nesse espaço de silêncio, a mudança ocorre. O geminiano chega a uma conclusão, não a um impulso emocional. Uma vez que um geminiano conclui algo com base em sua análise, essa conclusão se torna sua verdade incontestável. Este é o verdadeiro ponto sem retorno. A partir desse dia, a pessoa que causou a dor não é mais vista através das lentes da esperança ou do potencial. Ela passa a ser vista através das lentes da compreensão. E a compreensão, uma vez alcançada, é implacável. O geminiano vê exatamente quem você é, como você funciona e do que você é capaz. Ele para de projetar uma versão futura melhorada sobre você. Ele para de imaginar o que poderia ser. Ele vê você como você é no momento presente. E o karma responde imediatamente a essa clareza, porque a clareza é o alinhamento máximo com a realidade. É por isso que, depois de magoar um geminiano, as pessoas frequentemente sentem uma estranha mudança em suas próprias vidas. Projetos estagnam. A comunicação em todas as áreas se rompe. Oportunidades parecem desaparecer. Outras conexões ficam tensas ou desconectadas. Isso não é superstição. É energia. A energia de Gêmeos é como uma corrente que impulsiona as coisas para frente. Eles abrem portas mental e energeticamente para aqueles com quem estão conectados. Eles conectam ideias, pessoas e o momento perfeito. Quando você magoa um geminiano, você perde o acesso a essa corrente vital. E sem esse impulso, a vida naturalmente parece mais pesada e difícil. Eis outra verdade que as pessoas talvez não gostem de ouvir. Gêmeos costuma ser o tradutor emocional silencioso em seus relacionamentos. Eles dão voz a sentimentos não expressos. Eles preenchem lacunas de entendimento entre as pessoas. Eles articulam o que os outros não conseguem. Quando um geminiano é magoado e retira esse dom, um caos sutil pode começar para a outra pessoa. De repente, ela pode se sentir incompreendida em todos os lugares que frequenta. Ela luta para se expressar com clareza. As pessoas constantemente interpretam mal suas intenções. Isso é a simetria kármica em ação. Você interrompeu a comunicação clara e ponderada com o mestre da comunicação e agora vê a comunicação se deteriorando ao seu redor. O geminiano nunca deseja ativamente esse mal. Mas o universo tem uma maneira de refletir o desequilíbrio de volta para nós para que possamos aprender.
É exatamente por isso que um geminiano raramente busca vingança. Eles têm uma profunda, muitas vezes inconsciente, confiança no tempo certo. Confiam na causa e efeito. Confiam mais na engrenagem do karma do que em um confronto emocional. A outra camada na assinatura kármica de Gêmeos, sua memória emocional. Gêmeos não armazena a dor de forma puramente emocional. Eles a armazenam intelectualmente, como dados. Isso significa que se lembram exatamente do que aconteceu, do que foi dito e em que ordem, sem a distorção da raiva ou tristeza persistentes. Não há exagero, nem negação, apenas os fatos do evento. E os fatos são incrivelmente poderosos porque não mudam quando as emoções eventualmente se dissipam. É por isso que, uma vez que um geminiano se distancia, você nunca mais poderá se reconectar completamente com ele da mesma maneira. Você pode voltar a ter acesso à sua companhia. Pode ter conversas agradáveis. Pode até compartilhar risadas novamente. Mas você nunca mais alcançará a mesma profundidade de compartilhamento de almas e intimidade mental. Essa profundidade agora está reservada apenas para aqueles que provaram ser confiáveis. E o karma sempre respeita esses limites emocionais sabiamente estabelecidos. Muitas vezes, as pessoas confundem a amabilidade contínua de um geminiano após uma mágoa com um sinal de perdão. Não é. É uma demonstração de soberania emocional. Um geminiano pode ser gentil sem ser aberto. Pode estar presente em uma sala com você sem estar emocionalmente envolvido. Pode ser educado e envolvente sem ser vulnerável. Essa diferença muda tudo. A pessoa que magoou o geminiano muitas vezes começa a ansiar pela antiga versão dele. As conversas até altas horas da noite, a estimulação intelectual estimulante, a sensação de conexão sem esforço. Mas essa versão específica do geminiano não existe mais para ele. O geminiano evolui na velocidade da luz assim que aprende uma lição fundamental. E a evolução, por sua natureza, às vezes deixa alguns para trás. Lembre-se, o karma não é barulhento. Ele não anuncia sua chegada. Atua em silêncio, alinhando pacientemente as pessoas com as consequências naturais de seus próprios atos. Gêmeos compreende intuitivamente que o tempo divino é muito mais eficaz do que qualquer reação impulsiva. Outro erro perigoso é presumir que o geminiano oferecerá uma explicação detalhada para seu afastamento emocional. Uma vez que tenha alcançado a compreensão, as explicações parecem totalmente desnecessárias. Em sua mente, ele não deve esclarecimentos àqueles que criaram confusão. Isso, em si, é um princípio kármico. Clareza é um privilégio. Um geminiano a concede generosamente, por meio de suas palavras, seus insights, suas traduções, até o momento em que decide parar. E, uma vez que para, o silêncio resultante ensina uma lição mais poderosa do que qualquer palavra jamais poderia. Chega um momento em que o geminiano percebe algo tão profundamente libertador que o liberta para sempre. Não perdi nada de valor real. Ganhei sabedoria. Aprendi algo essencial. Essa percepção dissolve completamente qualquer vestígio de apego. Quando o apego se dissolve, o karma pode acelerar seu trabalho, porque o universo não precisa mais desacelerar as coisas para o processamento emocional ou para segundas chances. Tudo se move mais rápido em direção ao equilíbrio. O geminiano segue em frente primeiro mentalmente, que é seu domínio principal. Depois, vem a separação física e energética. E uma vez que a energia única de um geminiano, essa leveza, essa curiosidade, essa adaptabilidade, deixa um espaço, esse espaço inegavelmente muda. Pode parecer mais frio, menos vivo, menos inspirador. É por isso que as pessoas sentem a ausência de um geminiano muito tempo depois de sua partida. Não porque a saída do geminiano tenha sido dramática, mas porque sua presença vibrante e animadora era essencial para o ecossistema do relacionamento. Por fim, existe uma camada espiritual no karma de Gêmeos. Gêmeos opera no espaço entre mundos. Entre pensamento e intuição, entre lógica e emoção, entre a mente e o espírito. Assim, quando libertam alguém, fazem-no em múltiplos níveis simultaneamente, mente, coração e energia. Essa libertação completa é rara. E quando alguém é libertado tão completamente, o karma tem acesso direto e livre para restaurar o equilíbrio. Não há resistência, nenhuma interferência emocional, apenas o puro realinhamento de causa e efeito.
É por isso que as pessoas que magoam o geminiano muitas vezes se veem enfrentando lições de vida repetitivas. Podem encontrar a mesma situação difícil com pessoas diferentes, o mesmo padrão doloroso em um novo contexto, até que finalmente compreendam a lição central do que fizeram de errado. O karma é infinitamente paciente. O geminiano, a essa altura, já terá partido há muito tempo, vivendo em sua nova realidade, mais clara. Eis a verdade final que devo compartilhar com vocês neste dia 16 de janeiro de 2026. Jamais subestimem o coração de um geminiano. Não porque sejam frágeis, mas porque são extremamente, brilhantemente conscientes. São conscientes o suficiente para se afastarem sem criar alarde ou drama desnecessários. São conscientes o suficiente para recuarem e deixarem o universo, através do karma, falar. São conscientes o suficiente para nunca, jamais, retornarem aquilo que desrespeitou fundamentalmente seu espírito inteligente. Um geminiano não fecha apenas uma porta emocionalmente. Ele fecha um capítulo inteiro mentalmente. E o fechamento mental, para eles, é o único que é verdadeiramente definitivo. Uma vez que um geminiano escolhe seguir em frente, ele não olha para trás. Não com arrependimento, não com saudade, apenas com a compreensão serena que vem de ver as coisas exatamente como são. E essa compreensão, meus amigos, é a forma mais poderosa de desapego espiritual que existe. Se um geminiano alguma vez lhe concedeu acesso à sua mente ágil, aos seus pensamentos íntimos, ao seu fascinante mundo interior, entenda que isso foi um presente de suprema confiança. Se você quebrou essa confiança, saiba disto: o karma percebeu. E já está agindo, não como punição, mas como um ensinamento para todos os envolvidos. Se esta mensagem ressoou com você hoje, se você sentiu um reconhecimento nestas palavras, convido você a expressar essa conexão. Seu engajamento ajuda este canal a alcançar mais almas, mais geminianos e aqueles que os amam, que precisam ouvir esta verdade durante sua própria jornada. Inscreva-se neste canal para obter insights mais profundos, reais e poderosos sobre as energias do zodíaco, incluindo a bela complexidade de Gêmeos. Ative as notificações para que possamos continuar esta exploração juntos. E, mais importante, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Você já vivenciou ou testemunhou esse tipo de mudança kármica com o geminiano? Sua experiência pessoal pode oferecer a clareza ou o conforto que alguém está buscando neste momento. Obrigado por ouvir e que seu caminho seja repleto de crescente consciência e paz.